Iremos iniciar aqui, então, o nosso 10º seminário da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Um bom dia, sejam bem-vindas e bem-vindos à 10ª edição, segunda edição online do seminário organizado pela Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. E como vocês bem sabem, neste ano o nosso tema é a avaliação como prática para a justiça social. O seminário, é importante destacar, ele conta com o patrocínio da Fundação Itaú Social, do Centro de Aprendizagem, Avaliação e Resultados para a África Lusófona e o Brasil, FGV Clear, HP Consultores, a Plan Eval e a Pacto Social. Nosso muito obrigado aos nossos patrocinadores, sem vocês isso não seria possível. Muito obrigado por acreditar nessa missão que a gente carrega aqui, fazemos juntas e juntos. E agradecimentos especiais aqui, para além dos patrocinadores, a HP, que também entrou com suporte na produção das artes e identidade visual do evento, a Galo, que está aqui produzindo esse evento, muito obrigado, pessoal, sem vocês isso não seria possível, a Adriana Queiroz, que atuou com a gente cotidianamente aí na produção desse seminário, muito obrigado, muito obrigado, Adriana. Mila Stefanelli, que é a nossa secretária executiva, muito obrigado por estar conosco. Ela está agora de licença maternidade e sempre esteve com a gente atuando na construção da rede. E a todos os palestrantes, a todas as palestrantes, nosso muito obrigado. Agradecemos a presença de todo mundo que cedeu um espacinho do tempo para estar aqui com a gente nessa manhã de quarta-feira. A gente sabe que não é fácil, mas é por uma boa causa, uma causa necessária. Então, a gente começa aqui o nosso evento e eu vou iniciar pautando, né, qual que é o nosso tema e realizando a leitura de um manifesto construído a muitas mãos, que é o Manifesto da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Tenta mostrar um pouco desse contexto que a gente vive e o tema elencado para o seminário aqui do ano de 2022. Então, nós queremos viver num país onde a ganância, os interesses privados, as fake news não definam o futuro dos nossos familiares, das nossas filhas e filhos, netos e netas. Enquanto a pobreza e a fome voltam a assombrar a vida de crianças e adultos, sabemos que os seus futuros das próximas gerações estão comprometidos. Também não haverá oportunidades e vidas decentes para crianças sem acesso à escola de qualidade. O Sistema Universal de Saúde ainda tem limites para garantir o acesso a todos e todas. Ainda sentimos a dor pela perda de quase 700 mil vidas, especialmente os que morreram sem ar em Manaus. As oportunidades e relações de trabalho se precarizam cada vez mais e a digitalização acelerada contribui para um cenário incerto em relação ao tema. As cidades também são foco de injustiça. Não há casa, água, energia, saneamento, transporte e segurança decente para todos. As consequências da mudança do clima, que talvez sejam ainda abstratas para muitos e muitas, ficam cada vez mais evidentes com as tragédias provocadas por enchentes, deslizamentos de terra, ciclones, queimadas, que assolaram cidades brasileiras de tantos e tantos outros países. O que a gente tem a ver com tudo isso? O que a avaliação tem a ver com tudo isso? Bem, nós somos uma comunidade que promove a avaliação de políticas públicas e de iniciativas que buscam intervir nesses problemas. A avaliação é sempre baseada em critérios de mérito e valor. E o que estamos vendo em nosso país não é nada bom. Apesar do mérito que sempre está presente nas políticas públicas ali existir. Podemos fazer algo? Como o campo da avaliação pode contribuir para entender melhor as raízes dos problemas que nos afetam? E o que fazer para melhorar, de fato, esse estado das coisas? Que métodos e ferramentas a gente pode mobilizar e quais podem contribuir mais nesse processo? O que a gente tem feito para isso? Que capacidade nós temos para desenvolver, para alterar essa realidade? Quem que precisamos convencer sobre o valor da avaliação? Nem todo mundo acredita nisso. Como as avaliações podem contribuir efetivamente para a redução de injustiças historicamente estruturadas no contexto do nosso país. Esse seminário ele revela-se, dentre tantas outras possibilidades, como um local para a busca de algumas respostas a estas questões e a elaboração de tantas outras perguntas. Perguntas e respostas necessárias ao nosso reposicionamento enquanto seres e enquanto agentes de transformação em nosso contexto. Então, esse manifesto não foi escrito somente aqui por mim, mas por outras pessoas que compõem a Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, que estão dentro dessa diretoria colegiada. Meu nome é Wesley Matheus, hoje sou diretor administrativo e financeiro da rede, e estou aqui conjuntamente com os outros e outras diretoras, a Carol Imura, diretora-presidente da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, a Márcia Jopé,
diretora de comunicação e articulação, que está aí desde a criação da rede, junto com o Carol também nesse processo, Marcos Assis, que é diretor da promoção da prática avaliativa, e este é o nosso muito obrigado e o nosso boas-vindas aqui a esse seminário. E a partir disso, a partir desse manifesto que colocamos aqui, né, nossas expectativas que motivaram a construção desse evento, a gente inicia, né, reforçamos o agradecimento à diretoria e iniciamos os nossos diálogos, primeiro com a presença de Márcia Lima. Márcia Lima, muito obrigado por estar aqui conosco, por ceder seu tempo, suas reflexões ao seminário, que tem como objetivo a avaliação como prática de justiça social, e a Márcia vai trazer esse tema no contexto da apresentação dela. Márcia, hoje, ela chefia o Afro-Sebrap, que é um núcleo de pesquisa dentro do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e ela também atua como professora no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Ela é assessora técnica e pró-reitora de Inclusão e Pertencimento dentro da USP, é coordenadora, como já disse, do Afro, que é um núcleo de pesquisa sobre raça, gênero e justiça racial. Realizou pós-doutorado na University of Columbia e foi Visiting Fellow no Afro-Latin American Research Institute, na Universidade de Harvard. É membro da Sociedade Brasileira de Sociologia, da Latin American Studies Association e da Brazilian Studies Association. Tem pesquisado e publicado nas áreas de desigualdades raciais, gênero e raça e ações afirmativas. Então, nosso muito obrigado, Márcia, por você estar aqui conosco. É uma honra, é um privilégio. E agora a gente vai aqui escutar o que você tem a dizer para a gente. Bom dia a todas, todos, todes. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu quero começar agradecendo o Wesley, né, pela apresentação, pelo convite, à diretoria da RBMA e aos organizadores do evento, que a gente sabe, eu particularmente, como organizo eventos, muitos eventos, eu sei a dureza que é produzir esse momento, né? Então, parabéns aos envolvidos na organização. E reforçar, é uma grande honra para mim realmente abrir esse evento. Eu acompanho a rede de maneira informal, muito pela minha agenda de pesquisa, pelas coisas que me interessam, né, intelectualmente, politicamente, e eu acho sensacional o trabalho que vocês vêm desenvolvendo esses anos todos, né? Bem, o que eu vou tentar aqui contribuir para a conversa com vocês, né? Eu falo da condição de quem investiga o tema das desigualdades raciais há 30 anos, né? E os marcadores de raça e gênero na configuração dessas desigualdades, né? Eu vou sintetizar um pouco na primeira parte da minha fala alguns pontos que eu acho que são importantes para a gente pensar, né, a ideia de justiça social, né, e monitoramento e avaliação como prática de justiça social, e vou gastar mais tempo trazendo uma das minhas pesquisas, a mais recente, que eu estou coordenando ainda com o professor Luiz Augusto Campos, do IESP, que é o Consórcio das Ações Afirmativas, que é um consórcio de acompanhamento das ações afirmativas, justamente porque devido à incapacidade de monitoramento e avaliação dessa política. Então, eu vou trazer aqui como que nós estamos conduzindo essa pesquisa, tentando traçar um diálogo com vocês, para que a gente possa até pensar juntos, em outros momentos, né, como construir um monitoramento, uma avaliação das ações afirmativas no Brasil, que é algo que inexiste do ponto de vista do governo federal e das próprias universidades envolvidas com a política, né? Então, eu vou tentar trazer isso para vocês. Eu sintetizei alguns resultados da pesquisa e acho que isso pode dar uma boa conversa da diferença entre acompanhamento e avaliação, que eu acho que é que a gente precisa avançar aqui e convidá-los também a pensar esse tema. Tá? É impossível falar, né, do contexto de hoje, né, dos desafios da avaliação como prática de justiça social hoje, sem nos remetermos à pandemia, né, que, infelizmente, no Brasil já está sendo tratada como uma coisa do passado. Né? Esse cenário trouxe uma enorme visibilidade às fragilidades de acesso à saúde no país, especialmente aos mais pobres e aos negros, mas não se trata apenas da esfera da saúde. Trabalho, educação, renda, violência doméstica e violência policial adquiriram uma maior evidência, revelando o aprofundamento e desigualdades interseccionais que configuram a vexatória performance brasileira diante dessa crise.
essa crise ela vai se estender, ela já se estendeu para a questão, por exemplo, dos inscritos no Enem, né? Já teve um impacto enorme em quem se inscreve para o Enem, SISU, já tivemos uma queda enorme, e principalmente das pessoas mais pobres e negras do Brasil. Então, acho que a gente tem que, primeiro, como pessoas envolvidas com políticas públicas e também propostas privadas, né? Eu acho que a gente tem que trazer isso para o debate também, não são somente políticas públicas, mas acho que o Brasil tende a ter cada vez mais iniciativas privadas de redução de desigualdades que a gente precisa tentar mapear, né? Então, eu acho que eu trago aí um primeiro ponto, né, que é o Brasil de hoje, não é o Brasil de 5 anos atrás, e isso faz parte, monitorar as consequências da pandemia em todas as dimensões como um elemento importante para a prática de justiça social. Justiça social também é um conceito bastante complexo e muito em disputa, né? A gente tem diversos campos disciplinares refletindo sobre esse tema, sobre esse conceito, mas aqui, para a nossa conversa, né, eu estou pensando em justiça social como formas de redução de desigualdades. Eu acho que há muitas complexidades, inclusive quando a gente desenha uma política que é retributiva ou redistributiva, a gente está diante de conceitos de justiça social, mas eu acho que a gente pode partir de uma questão que é fundamental para a construção da justiça, que é a diferença entre igualdade e equidade, né? Determinadas situações exigem modelos de equidade e políticas de equidade e não políticas de igualdade. Eu acho que esse é um dos temas mais pungentes no Brasil hoje, principalmente em virtude do crescimento não só das políticas de ações afirmativas para a população negra, mas de outras políticas também, né? E, ao mesmo tempo, que a gente enfrenta uma desinstitucionalização de políticas centrais no Brasil, como, por exemplo, impactou muito nesse último governo, a questão da violência racial, da saúde reprodutiva das mulheres, dentre outras questões que foram a vacinação, a cobertura vacinal no Brasil. Isso são algumas questões que foram, que a gente já tinha avançado em muitos pontos, e a gente tem um retrocesso também muito grande para o que a gente está vivendo hoje, né? Então, acho que pensar a justiça social é pensar a redução de desigualdades em diferentes esferas, tendo como ideia que a desigualdade, primeiro, ela é um fenômeno relacional, eu só entendo a desigualdade observando outros grupos sociais, né? Eu não posso entender desigualdade a partir de experiências individuais ou de um único grupo, né? E que as desigualdades elas devem ser vistas em diferentes perspectivas também, por isso que a gente usa desigualdade no plural, que isso também já foi objeto de muita discussão teórica, se era desigualdade ou desigualdades. Eu acho que tem uma questão que a gente foca muito nas desigualdades materiais, né? Acesso à educação, renda, ocupação, mercado de trabalho, mas a desigualdade ela está também, e eu acho que a pandemia trouxe isso de uma maneira muito forte, no nosso entendimento de quem vive e quem morre, né? De quem tem acesso à saúde e quem não tem, quem tem o direito de respirar numa pandemia e quem não tem, né? A saúde ela é um elemento vital, né? Obviamente, da nossa condição, né? A nossa saúde é um elemento vital para a nossa existência, e a gente encontra muitas desigualdades nesse processo de acesso à saúde, portanto, de manutenção da sua vida, né? Isso ficou muito explicitado na pandemia, onde nós vimos que já havia um desmonte muito grande do sistema de saúde público antes da pandemia, né? Leitos hospitalares, UTIs, a gente já vinha passando por um desmonte e a pandemia deixou isso muito claro, né? Um outro tipo de desigualdade, que eu acho que essa não está na esfera da avaliação, mas ela, de uma certa maneira, ela aparece como um elemento, o Gordon Thurman fala de uma desigualdade existencial, né, que implica na negação de igual reconhecimento e respeito para os diversos grupos existentes na sociedade, né? O que seria quem é o sujeito de direito. Acho que isso é uma questão muito central, que a gente não consegue ainda ter uma mensuração, mas
ter políticas e avaliação de políticas que identifiquem grupos minoritários, e isso é uma coisa que o Brasil tem uma qualidade de dado, mas ainda tem muito que avançar nesse mapeamento, e algo que também ficou muito explícito durante a pandemia, né? Quilombolas indígenas que vivem a luta pelo reconhecimento e manutenção dos seus territórios enfrentaram na pandemia a ausência de políticas, a subnotificação dos casos, que são duas formas muito potentes de apagamento de um determinado grupo, né? E temos ainda a população carcerária e a população de situação de rua no Brasil, que também foram grupos muito silenciados durante a pandemia, sem a menor visibilidade das suas condições e do papel do Estado brasileiro na proteção desses grupos durante um momento de vida e morte como nós vivemos, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar a prática da avaliação como justiça social além de tudo, primeiro, definir um campo, né, que a gente está chamando, qual justiça social nós conseguimos avançar e realizar diante desse processo, né? E que tipo de desigualdade a gente consegue mapear e enfrentar ao longo desse processo, né? Bem, essas são algumas questões iniciais, mas eu gostaria de convidá-los um pouco a refletir comigo a partir dessa pesquisa que eu falei, e gostaria realmente de provocá-los a pensar como seria possível uma avaliação das políticas de ações afirmativas no Brasil, considerando que essa política tem 20 anos, a lei tem 10, mas a política tem 20, e a gente não tem no Brasil, em nenhum lugar do Brasil, nem no governo federal, nem nos estados, cujas universidades estaduais adotam a política, uma avaliação sistemática dessa política pública que revolucionou a universidade brasileira. Então, eu vou apresentar aqui para vocês como a gente desenhou a pesquisa, e que a gente chama de acompanhamento, justamente porque não é possível um monitoramento nem uma avaliação, mas e convidá-los a pensarmos juntos como seria possível ou que instrumentos faltam para a gente produzir uma avaliação dessa política, levando em conta que uma boa avaliação dessa política ela vai justamente garantir a sua sobrevivência, independentemente de governos, né? Deixa eu compartilhar aqui. Bem, eu vou partilhar aqui com vocês, então, essa apresentação. Bem, o consórcio, né, vou rápido, parece muita coisa, mas eu já reduzi bastante. Eu vou falar um pouco do consórcio, da estrutura dele, algumas coisas relacionadas à política, ao contexto. Eu acho que para esse público a lei de cotas é bastante conhecida, mas levantar alguns pontos importantes da lei. E as formas de impacto, né? Assim, aqui é interessante, aqui é que eu quero mostrar para vocês que tipo de material a gente mobilizou, né? E quais são as dificuldades que a gente tem e as recomendações finais que nós estamos fazendo nessa pesquisa. Esse é um documento em processo de escrita, a gente não está ainda divulgando, esse PowerPoint está virando um texto, então eu vou apresentar para vocês a estrutura do que a gente fez, né? Considerando aqui, eu selecionei algumas coisas que eu acho que a gente pode dialogar sobre a perspectiva do impacto e da avaliação, né? Então, nós articulamos diversos núcleos de pesquisa que estavam já produzindo alguma coisa sobre isso, né? Em virtude da dificuldade de acesso aos dados das universidades, isso é um primeiro ponto, né? A transparência dos dados, da produção de dados, a gente sente falta de uma forma mais transparente de dizer como acesso o dado, por que não acessa, né? Então, essas são as questões que a gente... Então, nós articulamos pesquisadores que, de alguma forma, já estavam em contato com esses dados, né? Essas foram as perguntas norteadoras da pesquisa, e eu acho que elas são boas perguntas para avaliar também se a política está funcionando, né? Se os alunos beneficiários da política, de fato, estão acessando esses espaços, a permanência, se eles estão conseguindo acompanhar o desempenho, né, se há diferença de rendimento entre cotistas e não cotistas, esse é um tema muito polêmico, e se eles estão conseguindo, se eles estão evadindo dos cursos, né? Existe um outro ponto que também é importante relacionado à política, que é se eles estão conseguindo ingressar no mercado de trabalho, né? A imprensa, especialmente, insiste muito que a gente responda essa pergunta,
mas essa é uma pergunta que requer muito mais pesquisa do que a gente consegue fazer nesse momento, e a LGPD tem complicado muito esses dados, só pessoas dentro do governo têm conseguido, assim, quem tem os melhores dados sobre ações afirmativas no Brasil hoje são as pessoas que trabalham no INEP, que são pessoas muito generosas e que muitas das vezes compartilham seus achados com a gente, mas isso é uma restrição que não faz sentido, né? Então, essa questão do mercado de trabalho é uma metodologia que precisa ser desenhada e a forma de acessar os dados também precisa mudar, né? Porque, por exemplo, você pode fazer com o CPF, você consegue ver quem entra, por exemplo, no mercado formal de trabalho, se você associar essa base com a RAIS, né? Mas tudo isso depende de acesso e a questão da confidencialidade, que é muito difícil, né? E os números agregados, como PNADs e censos, eles são bons para ver, assim, né, se tem mais pessoas negras com ensino superior no mercado de trabalho, mas a gente não consegue ter um monitoramento mais específico sobre isso, tá? As mudanças no censo demográfico também, se eles tirarem a pergunta sobre qual curso de ensino superior fez, que é o censo é o único que faz essa pergunta, a gente vai ter mais problema ainda para conseguir medir isso, né? Nós utilizamos, além de revisão bibliográfica, que a gente fez mais do que uma revisão bibliográfica, a gente fez uma bibliometria mesmo, eu não vou ter tempo de apresentar isso, mas a gente fez um levantamento de 680 textos citados sobre ações afirmativas para avaliar um pouco o que a bibliografia tem a dizer sobre isso, né? E é muito positiva a produção bibliográfica sobre o tema. Usamos dados agregados, estudos de caso quantitativos com os dados das universidades. Estamos fazendo também entrevistas, que é a questão da experiência dos bolsistas, dos beneficiários da política é muito importante, e é o que a gente consegue gerenciar hoje em termos de produção de um acompanhamento dessa política, né? Então, acho que aqui a gente tem o dado mais agregado, né, o macro, meso e micro, no sentido da gente conseguir olhar nessas diferentes dimensões. A experiência dos alunos é muito importante, mas ela não é E boa parte das dissertações e teses que a gente tem sobre ações afirmativas no Brasil hoje resume-se muito à entrevista com os estudantes, sem querer desconsiderar essa forma de análise, ela não é suficiente para nos dar um panorama da eficácia da política, né? Mas tem resultados muito interessantes, eu trouxe alguns trechos para vocês verem. Os dados administrativos são muito difíceis de conseguir, por conta das questões das universidades. Eu falo que virou uma guerra entre a Lei de Acesso à Informação e a LGPD, e isso é um problema que a gente tem que enfrentar. Os dados agregados no SISU, ENAD, Censo de Ensino Superior, eles são dados muito importantes, mas eles não são dados que você consegue analisar o impacto da política na inclusão desses beneficiários. Você consegue ver apenas agregadamente se cresceu a participação de pretos, pardos e indígenas no sistema, mas sem conseguir analisar de forma mais específica o desenho da política, né? Hoje, no Brasil, ninguém sabe, nem o INEP sabe, quantos beneficiários cotistas a gente tem no sistema de ensino superior no Brasil. Uma lei que tem 10 anos, uma política que tem 20, e a gente não tem uma informação precisa, e aí a gente faz como proxy o que é um problema, o crescimento de pretos e pardos e indígenas no sistema como um todo. Mas a gente sabe que na USP, por exemplo, que eu estou começando a trabalhar agora, a gente tem uma participação muito grande de pessoas pretas e pardas na ampla concorrência. Nas universidades federais também tem. Então, não pode tomar o número de pretos e pardos indígenas no sistema de ensino superior como o número de beneficiários dessa política, né? Esse é um dos problemas e um dos embrólios que a gente identifica, e não é razoável, depois de tanto investimento acadêmico intelectual nesse debate, a gente não conseguir dizer, né? A imprensa, o debate público, a coisa que mais me perguntaram nos últimos 30 dias agora, né, que agosto foi o mês de 10 anos da lei, qual porcentagem de beneficiários? Isso é uma pergunta que o dado que a gente tem acesso hoje não permite responder, né?
Então, isso é um grande complicador para a avaliação da política. Bem, aqui rapidamente os nossos apoiadores e a nossa equipe, né? A gente conseguiu... Nós temos 5 universidades federais, a Universidade de Brasília, Federal da Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro, e temos 2 universidades estaduais conosco, a UERJ, porque a UERJ foi a primeira, né? Foi a primeira universidade a adotar ação afirmativa. A Estadual de Campinas entrou como um caso interessante, porque eles tentaram diversas formas de inclusão antes das cotas raciais, que eles adotaram há pouco tempo, e nos permite avaliar o impacto que tem a cota, né? Isso é uma coisa bem interessante, e a ideia é trazer outros... nossa ideia é continuar o consórcio e incluir outras universidades, inclusive a minha universidade, que tem pouquíssima experiência nessa questão. A USP não tem ainda uma geração de cotistas formados, né? Deve ter, final do ano que vem, deve ter a primeira geração. Então, a USP ainda está engatinhando nisso, mas a gente quer trazer outras universidades. A questão mesmo é o acesso aos dados. Essa aqui é a equipe, diversa como a gente gostaria de ver o mundo, né? Bem, também vou chover no molhado para esse grupo aqui, mas eu acho importante chamar a atenção de que, para olhar uma política como essa política, né, a gente está olhando muito o contexto, né, e o que a gente chama de ação afirmativa, né, como um ponto importante. A gente tem aqui uma linha do tempo, né, onde a gente vê o que a gente chamou de fase experimental, que é justamente as universidades que adotaram, né, autonomamente a política, né, e aí foram diferentes modelos, e isso é uma coisa que valoriza-se pouco na literatura sobre o tema, que é o quanto que esses modelos foram importantes para a lei. Tá? Então, olhar para o passado, nesse sentido, é trazer uma compreensão de como que foi em fase experimental, foram esses modelos experimentais que nos garantiram justamente o bom andamento da política no futuro, né? A gente acha que isso é importante. A segunda coisa que a gente acha importante é o impacto que tem outras políticas públicas, como o REUNE. Nós consideramos o REUNE como uma política de ação afirmativa. Eu acho que o conceito, a expansão do sistema de ensino superior, ele pode ser visto como uma política de inclusão social e racial, né? Porque esta expansão garantiu que a gente não tivesse uma política... o número de vagas no Sistema Federal de Ensino Superior praticamente dobrou. Então, assim, essa história de que a lei tira a vaga de ampla concorrência praticamente ficou com o mesmo número de vagas que tinha, justamente por conta do REUNE. Então, o REUNE foi uma política, a expansão foi uma política de ação afirmativa, e a gente tem a última fase, que é em 2012, quando chega a lei de cotas, né? A gente pode ver que a lei ela dá até 2016 para as instituições aplicarem a lei, e a gente vê uma estabilidade aí em relação à política, já considerando esse período da pós-lei, né? Você vê que 2012, 13, 14, você ainda tem uma escadinha assim, depois ela vai estabilizando, porque todo mundo passa a aderir à política, né? E aqui uma coisa que eu sei que para este grupo, né, como funciona a lei de cotas. Um total de vagas, né, estudante de escola pública, ampla concorrência, 50% para estudantes de baixa renda e demais vagas para o restante. Aí você aplica a cota de pretos, pardos e indígenas apenas depois de aplicar a cota de escola pública e de baixa renda, e 2016 foi incluída cotas para pessoas com deficiência. Um parênteses aqui me chamou muito a atenção ao longo desse mês de agosto, que eu tive muito contato com a imprensa e outras formas sobre o desconhecimento da estrutura da lei. Então, várias pessoas, inclusive deputados, que nós conversamos muito nesse processo, achavam que a cota... ainda pessoas achavam que era uma cota racial, né? Que a gente não tinha
uma cota social, racial. Então, isso é uma coisa que eu também acho que na política, né, numa avaliação da política, isso é importante a gente estar atento, né? Wesley, eu não estou conseguindo olhar meu tempo. Você controla para mim? Estou controlando aqui, Márcia, fica tranquilo. Tá, que horas são? Eu não trouxe meu 10 celular. horas, são 10 horas agora. Tá, eu vou falar mais 10 minutinhos e a gente conversa. Aqui a gente avança um pouco para as formas de impacto, né? Que eu acho que tem pensar o impacto, não uma maneira menos formal, como vocês trabalham com impacto, mas a gente consegue olhar 3 formas aqui, né? Como diversifica o ensino superior, como diversifica a universidade e, por fim, a questão de como que esqueci aqui, daqui a pouco aparece. Vamos lá. O terceiro ponto do impacto vai aparecer aqui, que eu esqueci. Mas também tem a ver com essa questão da diversificação, né? Esses dados do Adriano Sienkiewicz são muito interessantes, que ele fala dessa diversificação de acesso, diversificação de ingresso, considerando a distribuição racial dos matriculados no ensino superior público e privado. Novamente, aqui eu não estou olhando, eu não consigo olhar, foi o que eu falei antes, a gente não consegue olhar a lei, porque o dado é de todas as pessoas, pretos, pardos, indígenas, que a gente localiza no sistema, que sai de 92, né, para 10%, um pouco mais, e chega a 42%. Mas aqui eu não estou separando quem é cotista, quem não é cotista, e aqui está junto público e privado, né? Se a gente, olhando mais especificamente para esse, eu acho o de classe, engraçado que as pessoas falam tanto da cota como a cota racial, e aqui a gente tem a distribuição por classe dos matriculados no ensino superior público e privado. E aqui a gente vê uma mudança muito significativa, principalmente entre o quinto quintil de renda, que sai de 73 para 40, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que uma das coisas que a gente supõe, né, é que o corte de renda da política, que é um salário mínimo per capita, e vocês sabem bem que um salário mínimo per capita é 80% da população brasileira, né? Ele não tem muito efeito entre os mais pobres aqui, né? Você consegue redistribuir mais no quarto e terceiro quintil, o segundo e primeiro quintil de renda, o impacto da política, considerando, né, assim, todo esse período, aqui a gente tem, né, tomando 2013, por exemplo, a gente não tem muita transformação, né? Você já tem um crescimento que antecede a política, mas ela realmente tem um impacto muito grande nesse período aqui que a gente está analisando, né? Então, é um outro desafio, né, para entender as ações afirmativas, como que ela impacta, ou se ela impacta de maneira diferente, renda e raça, né? Acho que esse é um ponto bem importante da política. Nos estudos que a gente tem olhado, a gente vê muito, assim, a população preta e parda abaixo de um salário mínimo per capita é um grupo que consegue entrar e que não entraria, assim, não dá para fazer uma simulação, mas pelas características do grupo, a política de cotas é fundamental para a inclusão desse grupo, que é bem mais precário, digamos assim, em termos de recursos, né? Aí a gente tem a diversificação institucional, que a gente acha que também, aqui só um caso da UFBA, né, que foi produzido pela equipe da UFBA, coordenada pela Paula Barreto e pela Edilza Sotero. A UFBA é um caso interessante que a gente sempre gosta de mostrar, porque você tem... Ela já tinha uma política antes, né, da lei de cotas, e a gente vê que ela já teve um efeito muito grande, né? Mas tem grupos, a gente consegue ver aqui, porque a população da Bahia, né, assim, considerando o percentual de pretos e pardos na Bahia, né, a política impacta de maneira diferente, né? O que se reparou é que a política fez uma diferença muito positiva em cursos mais concorridos, como a gente vê aqui a medicina, né, que passou a ter um grupo maior com a política, né? Mas aqui a gente já vê que a UFBA já vira uma diversificação muito grande,
E o menor impacto, assim, é o que tem uma redução de participação de pretos e pardos depois da lei, porque a política já existia, são os cursos de administração, psicologia. Tem uma parte dos cursos que você tem um impacto menor da política ou uma redução. Por que tem redução? Porque esse grupo, dado o tamanho da população preta e parda na Bahia, né, ele tem uma alteração diferenciada. Mas o que chama atenção é que ele impacta mais os cursos de mais prestígio, né? Que é uma outra variável bastante complexa quando a gente está fazendo a pesquisa sobre a política, que é entender como que a estratificação do ensino superior, né, das carreiras de ensino superior, como que a política de cotas impacta internamente as instituições de ensino superior a partir das carreiras. Então, isso é algo ainda bastante desafiador para a gente, para tentar entender o que está acontecendo pela política, né? O segundo ponto aqui também chama atenção, por exemplo, na UFSC, né, eu peguei 2 casos extremos, a Bahia e Santa Catarina, que tem uma população preta e parda bem pequena, né? Esta população, a gente consegue ver aqui a proporção de ingressantes na Universidade de Santa Catarina e a população residente, né? Ela começa com uma diferença em 2005 e ela vai considerando o objetivo da lei, né, a UFSC já conseguiu que a população residente, a população de pretos e pardos dentro da Federal de Santa Catarina sejam já equivalentes, né? Aí, por isso que precisa abrir para ver a questão de curso, gênero, né, outros elementos também que são marcadores de diferenças. E a Federal de Santa Catarina é uma das poucas federais que já deliberou que, quando houve a reforma, o ajuste da lei em 2016, eles decidiram prorrogar, colocar 10 anos a partir da revisão que o Temer fez em 2016. Então, a Universidade Federal de Santa Catarina tem políticas afirmativas garantidas, né? Embora a política não expire, né? A revisão em Santa Catarina só vai acontecer em 2026. Né? E aqui uma outra coisa interessante, voltando ao assunto dos cursos, a gente volta aqui para os dados do Ministério da Educação, e para olhar um pouco os cursos onde você fez mais ou menos inclusão, né? A depender da... Perdido aqui com essas... A gente tem aqui os egressos de escola pública, e aqui a gente não está separando por raça, só quem são os egressos de escola pública, e aí a gente vê a hierarquia dos cursos, né? O curso de pedagogia, por exemplo, ele tem uma mudança, um impacto muito pequeno, né? Já tinha uma proporção muito grande de pessoas de escola pública, né? Algumas carreiras, como a medicina e a odontologia, têm um impacto maior da inclusão de pessoas de escola pública, né? Aqui é interessante para ver um pouco, né, que tipo de curso essa população acessava antes de termos uma política mais específica e como ela passa a mudar. A gente pegou 2012, 2016, e considerando o intervalo de tempo, podemos dizer que é uma mudança muito significativa. Né? Eu vou começar a correr aqui, mas porque eu quero falar das recomendações. A gente tem feito muito... a gente tem discutido muito a questão das experiências individuais. Eu acho que uma política não pode ser avaliada sem que a gente escute, né, os seus beneficiários, né, e tem muitas questões que aparecem para esses alunos. Uma delas é a questão de se descobrir negro, de mudar até a sua forma de falar de si mesmo como negro, tem uma coisa muito forte de militância e de construção de uma identidade racial dentro da universidade, né? E eu acho que isso é uma das coisas que se destaca. Destaca também as situações de preconceito que esses alunos vivem dentro da universidade e a possibilidade de você falar disso, né? Vejo muito reflexo também nessa coisa de se expressar como negro, de se sentir um sujeito negro e também de ter mais sensibilidade para identificar situações de preconceito e racismo. Né? Uma coisa que eu acho assim, que a gente consegue avançar e concluir nessa pesquisa é o que
Os alunos cotistas de escola públicas raciais, eles conseguem, a gente vai ver agora com os dados de desempenho como que eles conseguem, mas eles sofrem muito, né? Os relatos dos alunos, o que a gente tem ouvido muito em pesquisa, eu agora na Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, né, fazendo essa escuta dos estudantes, o que a gente consegue perceber, ou seja, inclui, mas a gente precisaria transformar essa inclusão numa coisa menos sofrida, né? Sofrida por vários motivos, pelas condições socioeconômicas e por se sentirem pertencentes ou não a esse espaço. Isso é uma coisa que aparece bastante também. Bem, eu vou mostrar esse gráfico, depois vou dar uma aceleradinha para a gente poder debater. A questão do desempenho, o melhor dado que a gente conseguiu montar foi o que a Ana Carruz e a Flora Maia da UFMG fizeram, né? Elas analisaram a nota do Enem, dos ingressantes, pelas categorias da política, né? Que é a combinação de baixa renda, PPI, que aí você cria 5 faixas, né? A ampla concorrência, escola pública sem PPI, PPI e escola pública, baixa renda e PPI, baixa renda sem ser PPI, né? Ou seja, pretos, pardos e indígenas. Então, a lei, na verdade, ela não cria cotistas e não cotistas, ela tira ampla concorrência e, dentro das cotas, ela cria essas 4 categorias, acima e abaixo de um salário mínimo e meio e com PPI e sem PPI, né? E aqui é muito interessante que ela vai mostrar as diferenças de nota, né? Ampla concorrência, escola pública, PPI, baixa renda, PPI, né? Isso aqui é a diferença que a gente encontra no ingresso, nas notas do Enem. Ela acompanha esses mesmos alunos e ela chega a esses dados relacionados à distribuição de notas semestral desses alunos matriculados entre o primeiro semestre de 2016 e segundo semestre, considerando os admitidos nesse período, né? Então, isso demonstra para a gente, né, essa aproximação, né? Ou seja, o fim essa mudança, né, desse cenário para esse, o quanto que os alunos eles vão, com o tempo, conseguindo avançar no seu desempenho, né, na universidade. E aí eu vou correr aqui um pouquinho. O que a gente tem pensado como recomendações para a política, né? Ou seja, manter a política com os dois critérios, socioeconômicos e raciais, e há uma discussão sobre ter critérios raciais independentemente da renda, né? Que seria uma coisa que incluiria mais pessoas negras, independentemente de renda, escola pública. Alguns defendem, né, a inclusão racial pura e simplesmente. População indígena quilombola e pessoas com deficiência, elas não conseguem se inserirem da mesma forma que pretos e pardos, justamente por conta dessa ideia da política, da proporção desses grupos nos estados. Isso é muito pouco mensurado, e esses grupos acabam sendo prejudicados no processo de inclusão. Teria que ter programas específicos e não a Lei 12.711. A revisão do teto do salário mínimo per capita para cotistas de baixa renda, trazendo um patamar mais adequado às nossas desigualdades. Talvez um salário mínimo, não sei, aí teríamos que fazer simulações e ver, né? Mas um salário mínimo per capita, como praticamente se a questão da renda não fizesse muita diferença na política. O que faz diferença é raça e escola pública, pelo que a gente está vendo. A questão dos dados, que a gente não tem, a construir dados abertos, transparentes, não identificados, que permite a gente analisar não somente a trajetória, o ingresso e trajetória, né, mas também a gente avaliar a demanda, né? Isso é muito importante para entender, né, o quanto a política precisa ficar, se a gente precisa ajustar outras coisas, né? A questão da permanência estudantil é muito importante, tem que ter uma política federal de incentivo, e essa política, ela deve ser, eu vejo isso muito na USP, que estudantes cotistas ou estudantes de baixa renda, eles têm acesso ao incentivo de permanência estudantil muito concentrado na questão socioeconômica, mas a questão acadêmica é muito subestimada, porque se você tem uma bolsa de permanência, você não pode ter uma bolsa de iniciação científica, por exemplo, né? Na USP, a gente está mudando isso agora
para que o aluno que precise de recursos materiais, ele possa também usufruir da estrutura acadêmica da universidade. Discutir a pós-graduação é uma coisa importante, mas nós não achamos viável colocar a pós-graduação na 12.711, como parte do movimento negro quer e outros grupos. O sistema de pós-graduação é muito diferente, não seria possível adequá-lo à 12.711. Discutir a questão das comissões de autoidentificação, eu acho que a gente precisa fazer estudos sobre isso para avaliar se elas realmente aprimoram a inclusão étnico-racial, né? A questão dos cursos mais seletivos, que também é um problema. Desenvolver mais estudos longitudinal, incluindo demanda e conclusão. E, por fim, estabelecer estudos comparativos dessas ações nas instituições federais e estaduais de ensino, né? Então, corri aqui no finalzinho para a gente poder conversar um pouco, mas era isso que eu queria trazer para vocês, e eu espero tê-los provocado, né, a pensar o impacto das ações afirmativas como uma política de justiça social, e que a avaliação dessa prática, dessa política também passa a entrar no cenário, não sei se já está e como está, mas eu gostaria muito que a gente pudesse dialogar com o RBMA sobre a política. Muito obrigada. Excelente, Márcia, muito obrigado por sua exposição. A gente recebeu algumas questões aqui no chat, a gente vai apresentar para você. E lembrando, pessoal, a programação ela não se encerra aqui, daqui a pouquinho começa uma nova mesa de debate, aqui, às 10h30. E vocês receberão também o certificado de participação, ele é emitido automaticamente a partir da presença de vocês no Zoom. Então, 70% de participação garante o certificado, porque apareceram essas questões aqui no chat, então só para deixar mais nítido aí essa percepção. Então, vou fazer um rápido comentário sobre a sua exposição, Márcia. Eu achei excelente, brilhante, é um exercício de olhar que você traz para a gente. Então, eu trago aqui a metáfora da fotógrafa entre meio à guerra. Você fala, não, Wesley, você está falando de guerra, isso é uma coisa muito pesada. Quando a gente está falando de justiça social, a gente eventualmente está falando de imagens que são imagens de guerra, a gente está falando de pessoas que estão ali na busca pela sobrevivência, e dada condições assimétricas, como você bem coloca, né, materiais e imateriais e de percepção e estima social, elas não conseguem muitas vezes alcançar isso, e é um exercício que você traz de enquadramento, diferente da pintura em que você tem uma tela em branco, a gente tem aqui um mundo caótico e você, entre meio a essa guerra, enquadra uma prática pensada para a promoção de justiça social, que são as políticas, né? Eventualmente, a avaliação ela é um exercício de enquadramento. Enquadrar significa colocar bordas em algo, e eventualmente a gente está deixando fenômenos de fora, fenômenos importantes para a promoção de justiça social de fora disso, e você traz isso na sua exposição. Fotografar é uma questão de tempo, né? Você traz isso, a questão de um retrato estático de antes comparado com um momento a posteriori. É uma questão de foco, porque não basta a gente enquadrar, a gente tem que focar, né? Senão fica a imagem distorcida. Então, você coloca esse foco sobre questões que historicamente são importantes para o contexto brasileiro. A fotografia ela traz matizes de cores, né? E você traz isso de uma forma muito bem ao discutir a questão racial e como isso se mostra dentro do contexto das cotas. E diferente da fotografia, que é bidimensional geralmente, você traz uma multidimensionalidade do olhar, que é necessária a prática avaliativa para a promoção do desenvolvimento social, para a promoção da justiça social no nosso contexto. E quando a gente olha para uma foto, né, o nosso foco, eventualmente, do olho, ele não se distorce porque você está olhando para uma questão ali que está plana, que está estética, mas o que se distorce é o foco da nossa mente. Eu acho que você traz isso para a gente aqui. Uma distorção das nossas crenças, às vezes, uma provocação a elas, e nessa distorção mora a oportunidade de um novo mundo. Então, excelente exposição. Gostaria de agradecer. Eu vou fazer a leitura aqui das questões que foram apresentadas inicialmente. Teve uma questão relacionada ao papel da Jade. Deixa eu fazer a leitura rapidamente. Jade Fonseca, ela pergunta qual é o nosso papel enquanto avaliadores para defender a continuidade e principalmente o aperfeiçoamento contínuo da política em si. Jade Fonseca, do Itaú Social. Tem mais? Tem mais. Eu vou passando para você, se você quiser ir respondendo. Reúne duas, e tem uma outra que chegou pela Adriana Queiroz, eu não sei se foi a Adriana que fez ou se ela organizou, mas estava aqui no chat.
que é um número representativo de universidades avaliando a entrada por cotas e as necessidades de adaptação das universidades para não perder esses alunos cotistas ao longo do curso, assim, como aumentar a sua inclusão no mercado de trabalho. Então, como é que a gente consegue aumentar a inclusão desse pessoal no mercado de trabalho, o que tem sido percebido sobre isso, o que sabemos e o que tem sido feito até então. Eu vou passar em blocos de 2 questões aqui. Uhum. Tá. Bem, Jade, esse é um grande desafio, né? Porque o que a gente percebe, o que eu e Luiz a gente tem, assim, coordenar esse grupo inteiro foi uma loucura, eu estou exausta, mas esse mês de agosto a gente quase enlouqueceu com tanta demanda Eu acho que aconteceu uma coisa muito interessante, que foi o debate público entrar nisso. Assim, a gente deu muita entrevista, a gente foi em programa de TV, eu fui Fantástico, Globo News, G1, Café da Manhã, assim, a gente fez muita coisa. E isso foi... E eu notei, eu e Luiz notamos que toda, assim, a imprensa, quando vai apresentar política hoje, ela já mudou um pouco a forma como ela fala. As cotas raciais deixaram de ser as cotas raciais, eles têm um cuidado de apresentar a cota social. Eu trabalhei, a matéria do Fantástico, que a gente fez com a Maju, foram 4 meses de trabalho. 4 meses de trabalho, assim, porque foi uma coisa muito pautada, muito cuidadosa, de trazer uma diversidade de pessoas entrevistadas. Eu acho que o que é importante, primeiro, é dizer que essa política ela beneficia todo mundo. A sociedade brasileira fica melhor com essa política. Essa política não é uma política apenas para pretos e pardos, ela é uma política para pretos, pardos, pobres de escola pública, e ela tem um impacto na sociedade brasileira. Acho que todo mundo ganha com a política. Inclusive, isso que eu trago da transformação, da expansão com uma política de ação afirmativa, inclusive a classe média ganhou com essa política, entende? Não houve redução de vaga para a classe média, assim, uma avaliação equivocada da política, né? Então, acho que o como é um pouco esse. Inclusive, nesses sites que eu botei aí, a gente fez uma cartilha de 10 perguntas sobre ações afirmativas. A gente está mandando para todos os deputados federais, a gente imprimiu a cartilha, está mandando, mas ela está disponível também no site do IESP, onde todo mundo pode acessar e divulgar, porque eu acho que a gente precisa mostrar que essa política não é uma política identitária e todas essas questões que a gente ouve aí em relação à política, né? Então, acho que muito importante. A inclusão no mercado de trabalho, eu acho que tem que ter a questão da pesquisa. A gente não sabe. A única pesquisa que eu conheço que conseguiu medir isso foi a da Nádia Guimarães, que ela fez um artigo onde ela analisa os egressos da Unicamp, embora não fala que é Unicamp, mas fica explícito que é Unicamp, ela consegue avaliar esse grupo, ela faz um estudo de painel, que eu acho que é o mais adequado, realmente, para monitorar mercado de trabalho de maneira mais precisa, né? A gente tem na USP falado muito dos programas de egressos, né, os aluminais, como uma coisa importante para você ter registro dos alunos no sistema, que eles mantenham o contato, que a universidade no Brasil, diferentemente no exterior, você termina, você perde o e-mail institucional, você perde o vínculo com a universidade depois que você conclui. A primeira coisa que a universidade faz é suspender teu e-mail, Então, assim, o programa que a USP está tentando criar de egressos, eu acho que respondendo muito pensando no monitoramento, tá, gente? Eu acho que esses programas de egressos eles têm que ser consolidados, mas tem que ter investimento, né? Tem que acreditar que isso realmente é importante, né? Então, mas eu acho... E a inclusão no mercado de trabalho, os estudos sobre o mercado de trabalho, a gente acha que é muito cedo para avaliar isso, né? Considerando que a política é de 2012, a gente tem um tempo entre o término e a consolidação no mercado de trabalho, principalmente a primeira geração de cotistas que terminou no meio de uma crise econômica bizarra, né? Então, a gente tem aí que... É um estudo longitudinal que precisa desse acompanhamento, eu acho, né? Mais 2 questões aqui, Márcia. Dentro disso que você falou em relação ao mercado de trabalho, a Rosalina Soares, ela pergunta se seria importante avaliar também a mobilidade social dos egressos. E Maria Tereza, da Escola de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul, ela gostaria que você falasse um pouco mais sobre a possibilidade de cotas apenas raciais, qual que é a sua visão sobre isso, e também sobre a pós-graduação, porque não seria possível adequar a lei. Em alguma medida, isso inclui também a questão aqui de Eliane Alves. Tá.
Começando, qual foi a primeira mesmo? Desculpa. Mobilidade social dos egressos. É importante a gente avaliar isso? Eu acho que isso é importante, mas eu acho que, por exemplo, o censo de 2021, 22, 23, esse censo que a gente está fazendo agora, para falar censo de 2020, falei, não, a gente se perdeu um pouco nos anos, esse censo que vai ser 22 ou 23, eu acho que ele vai mostrar pouco impacto disso ainda, né? Eu acredito vão ter... A gente já vem numa mudança, né? O censo 2010 já mostra um crescimento grande de pessoas pretas e pardas no nível superior. Mas olhar mobilidade, eu acho que a gente precisa de um pouco mais tempo, considerando que a ingresso entre a mobilidade intergeracional você ainda consegue medir alguma coisa, né? Mas eu acho que a gente vai precisar de mais tempo e eu gostaria muito de fazer pesquisas de survey com egressos sei lá, pegar egressos de duas instituições, uma no Nordeste, uma no Sudeste, e tentar ver um pouco como que essas pessoas estão se inserindo no mercado de trabalho. O trabalho da Nádia Guimarães mostra uma maior dificuldade para as pessoas negras, mas tem uma tese de doutorado que vai ser defendida na USP agora, que eu estou de suplente na banca de uma olhada, que conseguiu anexar o CPF para ver a raiz. Ele disse que as pessoas negras estão entrando bem. Então, acho que vai ter muita diversidade de experiências nisso, mas é uma coisa que precisa ser monitorado para a gente ver se realmente essa lei está impactando nesse sentido, né? Legal. E a última questão para a gente fechar aqui, Márcia, vem de Joaquim na Rede Cuidar, FJP. Devido à redução dos benefícios para alimentação, moradia e transporte nas universidades públicas, houve evasão de cotistas? E o Jackson Tony, da BDI e BIMEC, ele pergunta se a pesquisa já foi publicada, se a referência link, você falou um pouquinho disso, né? Mas acho que você pode destacar aí as formas de acesso, quando será acessível a pesquisa, para a gente fechar, que a gente só tem mais 3 minutinhos. Tá, eu esqueci da pós-graduação. Por que a gente acha... A pós-graduação, ela tem uma dinâmica muito específica. Primeiro que você reservar 50% das vagas para a escola pública, você não dá pós-graduação, você não está diferenciando nada, porque a escola pública já é a universidade, seria o egresso de universidade pública, então já não faria muito sentido, né? A renda também, a gente acha que para usar os mesmos critérios para quem está na pós-graduação, ou seja, para quem já concluiu o ensino superior. Porque, assim, no Brasil, se você concluir o ensino médio, você já está numa certa, não diria numa elite, né? Mas você já está num grupo de sobrevivência. Concluir a universidade também. Então, na pós-graduação, os critérios socioeconômicos têm que ser outros, né? E a grande questão que eu acho da diversidade na pós-graduação, ela é racial. E você tem, por exemplo, processos de... É impossível você pensar que o mestrado de Física da Federal do Piauí vai selecionar do mesmo jeito que o doutorado em Educação de Santa Catarina, entende? A questão regional, tem assim, a economia tem prova nacional, né? Que de repente seria mais fácil até essas que têm provas nacionais você conseguir criar uma política de ação afirmativa, né? Mas eu acho que as áreas selecionam de maneira muito diferente, mas a pesquisa da Ana Venturini, que trabalha comigo no Afro, ela estuda os editais de pós-graduação. A gente tem, nos cursos 4 e 5, a gente já tem 70% dos cursos aplicando alguma forma de ação afirmativa, e nos cursos de avaliação 6 e 7, a gente tem menos, ou seja, então, os cursos mais elitizados de pós-graduação têm mais dificuldade de inserir esse grupo, né? E, assim, a gente está produzindo esse relatório, eu não posso disponibilizar os slides para vocês, porque a gente está realmente ainda preparando um documento com esse material, mas tudo que a gente fez está publicado no Nexo Políticas Públicas, no Índice Cotas, que está aí no chat, e também na página do IESP, tem do consórcio, que está ainda só no IESP, tem bastante coisa que vocês podem localizar, né? Então, todos esses dados, esses gráficos que eu mostrei aqui, a maioria está no site do Nexo. Então, acho que vocês podem aproveitar para... E a gente também fez um seminário grande aqui em São Paulo, lá no Museu Afro-Brasil, e o evento está no YouTube do SEBRAP. Então, também, vocês conseguem ver a apresentação de todos os pesquisadores no YouTube do SEBRAP, mas em breve a gente vai produzir um livro, em breve não, né, que livro demora, né? Mas a gente vai fazer um relatório geral da pesquisa e depois a gente vai produzir, já estamos produzindo um livro também.
Porque como a gente tinha intenção de impactar no debate público, a gente inverteu. A gente primeiro publicou textos curtos, textos de divulgação, porque o texto acadêmico demora muito, ninguém lê, né, gente? Vamos ser sinceros, só nós mesmo, é uma coisa muito fechada, né? Não adianta divulgar um livro para as pessoas entenderem as cotas, mas o nosso papel, acho que a gente conseguiu cumprir, que foi justamente melhorar o debate público sobre o tema, informar atores chaves do processo, e aí é convidá-los para discutir dentro da rede como é que a gente pode melhorar a avaliação dessa política. Eu agradeço mais uma vez o convite e um bom evento para vocês. Muito, muito obrigada.